Não estudei com afinco à toa, não estou com abelha à toa. Vale muito a pena, gente. É você ter uma árvore frutífera na sua casa que não dá frutas e do nada ela começar a dar frutas. É você ter uma planta, uma flor que não floresce ou que não vá para frente e ela ir para frente. É tudo de bom. É você acordar e falar, eu vou lá ver as abelhas, ter a alegria de ir lá ver. É ter propósito de vida. Vale muito a pena, vale muito a pena. E eu vivi uma vida muito estressante e hoje, quando eu tô no meu meliponário, assim, parece que o mundo para um pouquinho para eu ficar ali admirando. Eu nunca conseguia fazer isso. Era muito ansioso e depois das abelhas eu comecei a compreender que eu tenho essa ansiedade nas minhas mãos e eu tenho que começar a fazer esses exercícios de tranquilidade, de equilíbrio emocional, e eu tenho tudo isso com o meu meliponário no fundo de casa. Quando você tem uma perda, você não toma café da manhã feliz, mas às vezes admirando uma abelha, você consegue analisar e contemplar a natureza, às vezes até dentro de um apartamento. Olha só que coisa bonita, hein? Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos abelhudos. Agora eu posso chamá-los assim, meus futuros curadores da Terra. Sejam muito bem-vindos à nova turma do programa Abelhando 100%. Gente, vocês não têm ideia do quão feliz eu tô de estar aqui junto com vocês hoje para a nossa aula de boas-vindas oficial dessa turma do programa Abelhando 100%. E eu estou feliz por quê? Porque eu estou alguns passos a mais na direção da minha missão, da missão do Projeto Abelhando Mundo Afora, e junto com vocês, com a missão da vida de cada um de vocês, a gente vai fazer um movimento fantástico. Eu já falei no nosso evento gratuito, mas vale repetir aqui. A nossa missão aqui com o Projeto Abelhando Mundo Afora é formar 1 milhão de meliponicultores conscientes. E vocês sabiam que esse número não foi tirado só da nossa cabeça? Existe um porquê desse número de 1 milhão. Esse número, ele saiu de uma conversa que eu tive um dia com meu sogro e com a minha sogra, Daniel e Ana Paula, lá do projeto do Autor da Própria Saúde. Em uma conversa com eles estavam falando sobre o real impacto que as pessoas têm, né? O real impacto que uma comunidade tem no planeta. E com base em um livro que a Paula tinha lido, ela mencionou o número de 1 milhão de pessoas. Eu achei muito interessante, ela explicou o porquê. Ela falou que quando a gente tem 1 milhão de pessoas, isso segundo o livro, né? Claro, sempre tomando com base as pesquisas científicas. Quando a gente tem 1 milhão de pessoas vibrando em uma sintonia, quando a gente tem 1 milhão de pessoas seguindo um caminho, quando a gente tem 1 milhão de pessoas pensando, né, tendo como base o mesmo objetivo, trilhando a mesma jornada, a gente muda o mundo de alguma forma. Porque o impacto que essas 1 milhão de pessoas vão causar, ele reverbera para o planeta todo. O número de 1 milhão não é um número ilusório, o número que a gente criou da nossa cabeça, é um número necessário para a gente impactar não só todo o Brasil, mas também todo o mundo, com a transformação que as nossas abelhas sem ferrão podem causar. E vocês que estão aqui nessa nova turma, estão junto comigo fazendo esse sonho, essa missão, seguir cada vez mais à frente. E eu sou muito grato por vocês terem confiado na gente, estarem aqui junto com a gente nessa jornada fantástica que a gente vai seguir juntos dentro do programa Abelhando 100%. E sabe o porquê essa transformação, essa importante missão faz tanto sentido? Sabe por que as abelhas sem ferrão trazem isso pra gente? Eu trouxe até um cálculo para vocês que eu fiz com a Júlia. Um dia antes da gente fazer uma live, acho que era uma aula do Missão também, a gente foi fazer essa aula sobre impacto, sobre polinização. E a gente fazendo as contas, uma colônia de jataí, que é a abelha mais comum, a gente tá falando da jataizinha, essa abelhinha aqui, ó. Uma colônia de jataí, ela tem em torno, tá? Aproximadamente, pode ser mais, pode ser menos, depende aí da força da colônia, como vocês vão ver dentro do Missão Abelhando, vão aprender tudo. Uma colônia de jataí, ela tem em torno de 1.500 abelhas operárias adultas. As operárias adultas, elas são aquelas que saem para trabalho externo. Elas realizam o importante ato da polinização para as plantas e para as colônias, elas são as campeiras, são elas que trazem o alimento necessário para o desenvolvimento do ninho. Essas 1.500 abelhas, elas polinizam diariamente, cada abelha em torno de 10 flores, isso chutando bem baixo, tá? Colocando o nosso número num número bem real. Cada abelhinha dessa vai polinizar por dia em torno de 10 flores. Ou seja, a gente tem
15 mil flores por dia sendo visitadas por essas 1.500 operárias de uma única colônia de Jataí. Dessas 15 mil flores por dia, se a gente for bem realista, 40% dessas flores não gerarem frutos, ainda assim a gente tem uma média de 9 mil frutos sendo gerados com a polinização diária de uma colônia de Jataí. Desses 9 mil frutos, se a gente multiplica por 10 colônias de Jataí, que é um número básico de colônias que a maioria dos nossos alunos tem, a gente já tem 90 mil frutos sendo produzidos diariamente. Frutos que vão alimentar muitos animais, frutos que vão gerar muitas outras plantas e que vão seguir este ciclo, essa cadeia do bem, essa cadeia da regeneração que a gente causa, que a gente reverbera Brasil e mundo afora, sendo verdadeiros curadores da terra. É por isso que é tão importante que a gente esteja nesse caminho. Tá? Inclusive, eu quero pedir para vocês que estão participando comigo hoje dessa nossa aula de boas-vindas, coloca aí nos comentários da nossa aula qual é o seu objetivo com as suas abelhas sem ferrão. Não importa qual seja, pode ser um objetivo de ser mais feliz, de ter mais qualidade de vida, de ter um novo sentido, um propósito para sua vida, de produzir o seu próprio mel medicinal em casa, de aumentar a polinização da sua horta de pomar, de ter uma atividade para praticar com os seus filhos, não importa qual seja o objetivo. Eu quero que vocês oficializem esse objetivo comigo aí nos comentários, porque isso que vocês vão fazer aí tem muito poder. Vocês vão externalizar o objetivo que vocês têm, e isso faz com que a jornada seja muito mais clara para cada um de vocês que está aqui junto comigo, tá bom? Vão colocando aí os objetivos que eu quero ver quais são os objetivos de vocês. E aí uma pergunta que fica, porque eu sei que já tem muitos de vocês que estão bem ansiosos. Estão ansiosos para começar os estudos no programa? Estão ansiosos para seguir essa trajetória da Abelhando 100% com a gente? Olha, antes de vocês iniciarem, a gente faz essa aula de boas-vindas para passar para vocês algumas informações importantes. E a primeira dessas informações que eu quero passar para vocês são os diferenciais que nós temos não só no projeto Abelhando Mundo Afora, mas o mais importante, dentro do programa Abelhando 100%. E é muito importante que você entenda esses diferenciais, porque é isso que vai, de fato, te tornar um meliponicultor consciente e é isso que vai, de fato, te tornar um curador da terra. Primeira coisa, isso é importantíssimo. Primeira coisa que você tem que entender para seguir o programa bem, tá? Nós não limitamos os nossos conhecimentos a dicas. Eu já falei no Missão Abelhando sobre dicas de internet. E eu quero mais uma vez falar agora sério com vocês. Vocês que se tornaram alunos abelhudos, que deram esse passo a mais na transformação da vida de vocês. Não se limitem a dicas. Gente, a gente sabe que as abelhas sem ferrão são mais complexas do que aquilo que ditam os livros, os especialistas disponíveis na internet, tá? Não existem regras sem exceções. A maioria das informações que a gente encontra na internet sobre abelhas sem ferrão são uma dica rápida, uma dica mágica sobre um manejo específico e feito somente a prática desse manejo, só o passo a passo, não mostra nem pré nem pós, e que milagrosamente resolve todos os problemas. Ou é importante a gente entender que alguma coisa que funcionou para um meliponicultor em determinado momento, que funcionou para então, um nome ilusório, tá? Não tô querendo nomear ninguém. Mas o que funcionou para o Joaquim, lá do semiárido nordestino, que ele gravou um vídeo, postou no YouTube, não funciona para as abelhas do João, que tá lá no sul do Brasil, no bioma do Pampa. O que o Jorge gravou lá na Amazônia com uma uruçu boca de renda não funciona para mim, Gabriel, que estou aqui com a minha uruçu amarela no Sudeste, numa área de restinga de praia. Então, o que funcionou para mim com as minhas abelhas não necessariamente vai funcionar com você, com as suas abelhas aí na sua região. Você entendeu? As coisas, infelizmente, não funcionam assim. São muitas variáveis que a gente tem no meio desse caminho. São muitos imprevistos, que são detalhes. São imprevistos e variáveis pequenos, mas são detalhes que, se a gente não se atentar, o montante geral desses imprevistos, dessas variáveis, causa um impacto tão grande no nosso manejo que vai causar problema. Esse é o perigo. Nas colônias de abelhas sem ferrão, e vocês vão ver isso durante o curso, tudo é interligado. E um fator influencia muitos outros fatores. Por isso, com a metodologia, o método AMA, você vai entender melhor como investigar situações dentro das suas colônias para você escolher os manejos corretos para o momento correto para aplicar na colônia correta.
E isso vai se tornar automático para você, porque esse de fato é o poder do método AMA aliado ao conhecimento do programa. A metodologia é, na verdade, a parte mais importante. E é muito importante que vocês estejam neste caminho junto com a gente. Afinal, o método AMA, ele tem um caminho certo a se seguir. São 3 pilares básicos e principais que moldam o método AMA. Vocês tiveram conhecimento dentro do Missão, mas vamos recapitular rapidinho. Primeiro pilar, aprendizado de qualidade. Vocês dentro do programa vão passar por alguns módulos que vão oferecer para vocês todo o conhecimento necessário para que vocês criem a base de conteúdo que vocês precisam para avançar para o segundo pilar, o manejo consciente. E como eu mesmo digo dentro do programa, o manejo só se torna consciente quando a gente sabe como, quando, onde aplicar cada manejo. E isso a gente só consegue com um aprendizado de qualidade. Então, você tendo essa base, o manejo se torna consciente inevitavelmente. E o manejo consciente, qualquer manejo, na verdade, ele gera um resultado. E o terceiro pilar do método AMA justamente consiste em entendermos qual foi o resultado, analisarmos esse resultado e descobrirmos se esse resultado de fato é o que a gente estava esperando ou não. E se não é, nós instruímos o aluno aonde ele deve voltar para buscar novamente o conhecimento necessário para desenvolver o manejo consciente e avaliar os resultados até que se atinja os objetivos que vocês estão colocando aí nos comentários para a gente. Isso é o método AMA. E segunda coisa importante, dentro do programa Abelhando 100%, nós estamos com você. Gente, quando a gente criou o programa Abelhando 100%, a gente queria reunir pessoas como você em um lugar só. Então a gente está vivendo uma das maiores crises climáticas dos últimos anos. Isso sem contar a crise dos polinizadores e ainda a grande extinção em massa de insetos que a gente está vivendo. Isso por conta das mudanças do clima, mudanças do meio ambiente, muito aceleradas, é claro, pela ação humana. A taxa de extinção anual subiu de 10 para milhares de espécies por ano. Eu e você estamos sentindo esse processo. Muitas coisas no ambiente estão mudando, muitas coisas nas estações do ano estão mudando. Nós estamos entendendo isso. E enquanto isso está acontecendo, 99% das pessoas não estão fazendo nada, não estão se posicionando por nós, por nossa sobrevivência, pelo nosso planeta. A gente está vivendo um mundo cada vez com menos condições de vida. E isso é um caminho que, infelizmente, se a gente não tomar uma providência agora, ele vai continuar se perdurando dessa forma, com cada vez menos condições de vida. E a gente ainda está em uma sociedade em que quem fala que se preocupa com o meio ambiente é taxado de uma pessoa chata. Isso acontece. As pessoas se sentem impotentes e quando alguém se posiciona por algo diferente para si, para sua família, para si mesmo, para transformar o eu, como o próprio aluno disse agora, na última live que a gente fez, para transformar o eu primeiro e depois eu consigo curar a Terra. Então primeiro eu tenho que me curar e depois eu transpasso isso para a cura da Terra. Se a gente está seguindo este caminho de mudança, de tentar uma transformação, nós somos taxados de estranhos. Sem contar os índices de depressão, ansiedade, muitos outros problemas que são agravados pelo nosso distanciamento da natureza. E quando a gente usa as abelhas sem ferrão como ferramenta para essa mudança na nossa vida, primeiro, e depois no mundo todo, a gente é chamado de louco. Isso acontece. Pode ser que alguém perto de você ache que você é louco, mas está tudo bem. Porque você está numa comunidade de mais de 3.250 loucos que seguem esse mesmo caminho que você. E de você estar aqui no programa Abelhando 100%, você já se torna um ponto fora da curva. Um revolucionário para tentar trazer este benefício. Um revolucionário do bem para a sua vida, para a sua família. Mas o mais importante, o inevitável para o meio ambiente que está ao seu redor. E a gente sabe que esse universo das abelhas é ainda muito pouco conhecido. E que as pessoas que estudam de verdade, são meliponicultores conscientes, acabam ficando sozinhas. Ainda mais no universo de cursos digitais. É por isso que eu faço questão que os meus alunos sejam e estejam acompanhados durante todo o programa. Que tenham suporte integral, que tenham pessoas para ajudar eles a entender as plataformas do curso, tirar as dúvidas sobre os conteúdos, fazer as amizades com os outros colegas da mesma turma e de outras turmas também. A nossa comunidade, a nossa colmeia é realmente um dos grandes diferenciais do Abelhando 100%. E eu quero, de fato, que você se junte a essa missão e jamais, dentro da história, da jornada do programa Abelhando 100%, jamais
se sinta ou esteja sozinho. Porque você não está. Além de mim, além da nossa equipe, você tem todos os outros curadores da Terra em formação e já formados que estão nas nossas comunidades, nos grupos de WhatsApp, que estão seguindo e trilhando o mesmo caminho que você. E olha só o que você pode compartilhar lá na comunidade de alunos. Eu separei alguns prints de resultados para vocês verem rapidinho o que os alunos colocam na comunidade. Solta aí para mim, por favor, Gabriel. É isso daí que vocês vão ter em breve. Em breve, vocês já estão trilhando o caminho para trazer isso para vocês. Prints na comunidade das suas próprias capturas. Imagina só, capturando urussu amarela, capturando jataí mirim, capturando um monte de espécies. Prints das suas divisões feitas com sucesso. Prints das suas transferências feitas com segurança. Prints de você e a sua família manejando as suas abelhas. Prints do seu meliponário montado. O seu meliponário cheio de abelhas trabalhando, print da sua horta, do seu pomar produzindo mais por conta das suas abelhas. Isso aí vai acontecer já já para vocês. E eu quero que vocês coloquem na comunidade. Vamos fazer um acordo aqui. Sempre que acontecer alguma coisa boa no seu meliponário, alguma conquista que você teve com as suas abelhas e que fez a diferença para você, que tem valor para você, não deixe acabar só em você. Coloca na nossa comunidade, põe no nosso grupo de WhatsApp. Incentiva os outros alunos a seguirem essa trajetória junto com você, as outras pessoas que estão acompanhando, estão nesse mesmo movimento. Juntos nós fazemos mais diferença e isso reverbera também para cada um de vocês. Nas amizades que vocês vão fazendo, os resultados que vocês vão ter, afinal, ensinando, nós aprendemos mais do que aprendendo propriamente dito. E isso eu aprendi na prática com as pesquisas científicas aqui junto com vocês no canal e também no programa. Bom, entendendo isso, vamos passar então para o objetivo da Abelhando 100%. A gente tem um objetivo claro aqui no programa Abelhando 100%. O nosso principal objetivo é único, que você saiba pescar o seu próprio peixe. É isso. Gente, o nome do curso é Programa Abelhando 100%. E eu quero que você seja capaz de cuidar das suas abelhas de forma completa, 100%, que você não dependa de dicas ou que você não se sinta inseguro nos seus manejos. Eu não quero que você termine o curso e ainda dependa de mim. O meu foco aqui no programa é te tornar um especialista e que você volte na comunidade 100% capaz, trazendo resultados de verdade, trazendo novas experiências e somando com os outros alunos que estão lá. Eu quero que você tenha segurança para escrever a sua nova história a partir das suas abelhas sem ferrão. Cada evento importante, criar as suas próprias soluções, criar as soluções de maneira independente, autossuficiente, com competência, aplicar os manejos que você mesmo desenvolveu, com total segurança de estar fazendo o certo. Isso é pescar o próprio peixe. E eu disse no Missão Abelhando que os meus alunos, eles sabem pescar o próprio peixe, eles não dependem do peixe dos outros. Justamente porque esses peixes que são essas dicas desencontradas na internet, muitas das vezes, eles podem chegar para a gente já podres e a gente não pode aproveitar. Essas dicas que você pega, aplica com as suas abelhas e a colônia morre. A colônia definha porque era uma dica desencontrada, uma dica sem pé nem cabeça, sem rabo nem cabeça. Você só aplicou a parte do meio, não sabia o que fazer antes nem o que fazer depois, a colônia sofre os prejuízos dessa falta de conhecimento. Então aqui vocês serão capazes de aprender a pescar o próprio peixe. E sempre que vocês precisarem, vão ter um peixe fresco à disposição de vocês. Um manejo correto para vocês realizarem com as suas abelhas, com total segurança e os melhores resultados. E ó, eu vou até propor a primeira tarefa de casa de vocês, hein? Olha só, pensa que não. Tem uma tarefinha de casa assim. Eu quero que vocês escrevam agora num papel. É uma coisa bem simples, mas faz muito sentido. Pega um papel do caderno aí. Eu quero que vocês escrevam nesse papel agora. Como é que você imagina, como é que você quer que seja o seu meliponário daqui a alguns meses? Escreve em tempo presente, tá? Escreve em tempo presente, como se todos os seus desejos já tivessem sido realizados. Como assim, Gabriel? Me dá um exemplo. Vou me dar um exemplo, então. Eu tô com o meu meliponário
com 60 colônias de uruçu amarela. 60 colônias de uruçu amarela. E hoje eu vou parar para fazer 30 divisões no meu plantel. Porque daqui a uma semana, daqui a 2 meses, eu vou vender essas 30 colônias e vou lucrar com essas 30 colônias de uruçu amarela. 30 vezes 600, 10 vezes 600, 6 mil, 18 mil reais. Eu vou lucrar com essas 30 colônias de uruçu amarelo daqui a 2 meses. Eu quero que você escreva assim, em tempo presente. Escreve e lê esse papel sempre que você se sentir desanimado. Sempre que você se sentir fora do seu propósito. Sempre que você tiver um tempo afastado das aulas ou um tempo afastado das abelhas. Leia este papel com o seu objetivo, com a sua visualização final, como você quer estar junto com as suas abelhas. Isso vai te mover a estar perseguindo este caminho, esse objetivo, esse sonho com as suas próprias abelhas. Tá bom? Ah, e outra coisa importante. Vocês me mostraram que são comprometidos. Mas eu preciso lembrar. É importante que vocês estejam comprometidos com o programa Abelhando 100%. Muitos de vocês estavam lá no Missão Abelhando como os mais comprometidos do Missão. E eu fico muito feliz de saber que esse comprometimento transpassou para o programa Abelhando 100%. Só que é importante a gente manter este comprometimento aqui dentro. Comprometimento em estar na comunidade, comprometimento em assistir às aulas na ordem certa, comprometimento em aplicar o que vocês aprendem. Gente, a gente tem dois perfis diferentes de alunos dentro do programa Abelhando 100%. E a gente tem os alunos que estudam e deixam de aplicar. E a gente tem os alunos que estudam e aplicam à medida que vão estudando. Eu quero que vocês sejam o segundo perfil de alunos. A gente trabalha para que todos os alunos sejam o segundo perfil. Porque se tratando de abelha sem ferrão, a gente tem que pôr a mão na cera, que a gente comentou no Missão Abelhando. Então é estudar e aplicar, estudar e aplicar. E mesmo que você não tenha colônias, aplique os manejos para a captura das suas colônias. E enquanto você não tem, pega colônias da internet e aplica os conhecimentos em cima delas. Conhecimento sobre pasto. Eu peguei uma guaraipo. Qual que é o pasto mais correto para guaraipo? No Missão Abelhando a gente vai dar alguns sites para vocês, buscadores de plantas que cada espécie gosta. Alguns hackers dos alunos abelhudos, alguns hacks dos alunos abelhudos aí, vocês vão ter acesso também. Eu quero que vocês apliquem este conhecimento. Então, se for uma aula sobre pasto, você vai pegar o pasto da guaraipo para ver quais plantas que a guaraipo gosta. Com base nisso, você já tem ali o pasto para sua guaraipo, caso você esteja na região de ocorrência dela, para você plantar e oferecer alimento para suas abelhas. E olha, quando vocês entram na plataforma de aulas, é importante dizer que a liberação das aulas, ela vai acontecer de forma pontual, tá? Então, a cada 3 dias, mais ou menos, eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho nesse roteiro, a cada 3 dias, mais ou menos, a gente vai liberar um conjunto de aulas para vocês. E é importante que vocês sigam essa linha de liberação de aulas, porque essa linha de liberação de aulas, ela está pensada e apoiada no método AMA, para melhor eficiência do manejo de vocês. Só que o mais importante do que acompanhar essas aulas apenas é acompanhar e ir aplicando este conhecimento que a gente vai passando. Afinal, como eu disse no Missão Abelhando passados, a única isca que não captura é a isca que nunca foi instalada. Não adianta nada a gente assistir todo o curso como se fosse uma série e ir assistindo e não aplicar nada. Não tem como aprender a criar abelha sem ferrão assim. Então assista e aplique, e vai fazendo isso com o passar das aulas que forem liberadas. Tira sempre as suas dúvidas, sempre embaixo da aula tem um momento para você tirar dúvidas, lá na comunidade do Facebook, vocês têm um e-mail de suporte ao aluno disponível para vocês. Sempre tire suas dúvidas, nunca fique com nenhuma dúvida. Conversa com os outros colegas, vê como é que está o desenvolvimento deles, entende em que momento que eles estão, entende o nível de conhecimento. Aconselha se você tiver um conhecimento a mais sobre algum fator que ele não tenha. E sempre mostra pra gente os seus resultados. Por menor que você possa acreditar que eles são, para nós, os resultados que vocês têm são um marco importante no crescimento, no desenvolvimento do projeto e no caminho que estamos seguindo até atingir a nossa missão. Cada captura, cada fruta nova que nascer no seu pé por conta das suas abelhas, cada momento junto da sua família, isso tudo é um presente, isso tudo tem que ser compartilhado, porque para você pode não ser muito, mas para alguém que está precisando dessa transformação, é a chave de virada que essa pessoa precisava para uma nova vida, para um recomeço a partir das abelhas. E ó,
Para a gente encaminhar para o fim do nosso encontro de boas-vindas, é um encontro rápido, um encontro sucinto, para passar algumas coisas importantes para vocês. É importante a gente reforçar sobre a liberação dos módulos. Muitos de vocês perguntaram sobre isso, então vou falar um pouco mais extensamente sobre isso. Primeiro, coisa importante, as aulas elas vão ser liberadas parcialmente. Como é que funciona? Cerca de 1 a 2 módulos vão ser liberados a cada 3 dias. Esse 1 ou 2 módulos tem um conjunto de aulas para vocês assistirem e aplicarem. E vai por mim, 3 dias é até pouco tempo para você assistir este conjunto de aulas e aplicar. E a gente faz isso para que vocês assistam e apliquem. Assistam e apliquem. Porque a gente entende que somente assistir não traz o conhecimento que você precisa para desenvolver a sua criação. A liberação por módulos, ela faz parte, como eu disse, da metodologia aplicada pelo Abelhando Mundo Afora, pelo Abelhando 100%, o método AMA, que é justamente o que tem garantido o resultado a milhares de alunos. É por isso que essa metodologia é aplicada na liberação de aulas do programa, para que vocês possam assistir e aplicar com calma esses manejos, tá bom? E por fim, vou passar rapidamente sobre os canais de comunicação que vocês têm direto com a nossa equipe de resolução de dúvidas ou de comunicação de algum tipo de problema técnico, tá? Primeiro, plataforma de aulas. A plataforma de aulas é onde você está ali inserido no ambiente em que estão disponíveis as aulas. Mas é importante lembrar que na plataforma de aulas você também pode tirar dúvidas. Só que é importante que vocês, na plataforma de aulas, tirem a dúvida relacionada às aulas. E é importante que essa dúvida esteja no campo de dúvidas debaixo da aula que você tem a dúvida. Então, se você tem dúvida sobre divisão, por exemplo, você vai se dirigir ao módulo de divisão, que tem lá multiplicando as abelhas. Dirigir a esse módulo de divisão, a gente tem várias aulas de multiplicação. E você vai se direcionar à aula específica da sua dúvida e vai colocar lá nos comentários. Ah, eu tô com dúvida nesse processo, porque tal e tal coisa, eu tô com dúvida sobre isso, dúvida sobre aquilo. A equipe vai vir e vai responder a sua dúvida para resolver a dúvida que você tenha sobre este conteúdo, beleza? Outro canal, canal de suporte ao aluno exclusivo, o e-mail de suporte. O e-mail de suporte ao aluno. Este e-mail de suporte ao aluno, ele serve para dúvidas sobre pagamento, sobre problema técnico, acesso das aulas, bônus, certificado, sugestão, elogio e também críticas. Então, tudo isso daí, essas questões técnicas, elas são dirigidas ao e-mail de suporte ao aluno. Beleza? Comunicação via e-mail. Terceiro canal de contato, Facebook. A gente tem uma comunidade exclusiva no Facebook. Nessa comunidade é troca de conhecimento, você vai compartilhar informações, perguntas sobre preparação de pasto, isca PET, perguntas sobre identificação de espécie, depoimento, caso você tenha alguma coisa que você quer compartilhar, é nessa comunidade que você vai compartilhar. As atividades que a gente vai propor para você fazer, é lá que você compartilha os resultados, e é por lá que a gente acompanha a trajetória de cada um dos alunos. Tá? Então é importante que você esteja lá participando. Mas, Gabriel, eu não tenho Facebook, eu vou ter que fazer um Facebook para estar junto com os alunos? A gente tem outro canal de comunicação de alunos, que são as comunidades, os grupos no WhatsApp. Lá no WhatsApp é a comunidade exclusiva para avisos, dicas de estudo. Lembrando, uma coisa importantíssima, a nossa equipe ela tem um horário de atendimento. O horário de atendimento da nossa equipe é sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não trabalhamos aos finais de semana, a equipe não trabalha aos finais de semana e também não trabalha aos feriados. Então, as dúvidas que vocês colocam na plataforma de aulas, no e-mail de suporte, ou até mesmo lá na comunidade do Facebook, elas serão respondidas sempre, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, que é quando a nossa equipe está e disponível inteira para ajudar os nossos alunos. Combinado? Tudo passado, o que me resta aqui é agradecer a participação de cada um de vocês nessa aula de boas-vindas, mas o mais importante, a participação e confiança de cada um de vocês, que cada um de vocês depositou na gente, em mim, na Júlia, em toda a equipe do Projeto Abelhando Mundo Afora, em toda a equipe do Programa Abelhando 100% e no conhecimento e metodologia do Programa Abelhando 100%. Na confiança que vocês depositaram em que este conhecimento, essa metodologia pode, de fato, transformar a vida de vocês. E nós aqui, com essa confiança que vocês depositaram da gente, não vamos deixar de fazer por merecer. Afinal, nós estaremos junto com vocês em toda essa jornada, garantindo que vocês aproveitem, apliquem e entendam 100% do que vamos passar para vocês nesse incrível caminho que vamos seguir juntos aí pelo Abelhando 100%. E eu tenho certeza que ele vai ser o melhor possível. Ele vai ser a gota d'água,
a chave que precisava de virada para sua nova vida, o seu recomeço, a partir das suas próprias colônias de abelha sem ferrão. Muito obrigado por vocês terem confiado na gente. Eu vou fazer o meu melhor para garantir que essa confiança siga com a gente por muitos caminhos, muitos resultados de sucesso no Missão Abelhando. Um grande abraço, pessoal do maior abelhudo de todos, e bora colocar em prática os estudos. Lembrem-se, o aluno que estuda e aplica é o aluno que tem resultados de sucesso. Eu quero que vocês sejam esses alunos e eu espero os relatos de vocês nos próximos Missão Abelhando. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.